Muito bem, dando continuidade, vamos falar sobre gerenciamento de projeto agora. Já falamos sobre indicadores de vendas, de marketing, atendimento ao cliente, produção, e agora chegamos a gerenciamento de projeto em relação à loja virtual. Então, toda loja virtual precisa de novos projetos, precisa de novas funções, e saber gerenciar esses projetos dentro de uma loja virtual vai garantir que você consiga executá-los no melhor tempo possível, com maior eficiência, com maior eficácia. Vamos ver então que indicadores são esses? Bom, quais são os indicadores KPIs, também conhecido, né, de gerenciamento de projeto? Bora ver aqui. Esses indicadores, eles fornecem informações sobre o desempenho de suas equipes e como elas estão concluindo tarefas específicas. Então são indicadores que vão medir o desempenho da equipe, a performance da equipe. Cada projeto ou iniciativa do seu e-commerce tem metas diferentes e deve ser gerenciada com diferentes processos e fluxos de trabalhos. Então, todo e-commerce terá processos diferentes e gerenciar cada processo baseado nas metas que foi estabelecida para esses processos também faz parte desses KPIs de gerenciamento de projeto. E os KPIs de gerenciamento de projetos informam como cada equipe está trabalhando para atingir suas metas e como seus processos funcionam para ajudá-los a bater as metas. Vamos a alguns exemplos de KPI agora. Horas trabalhadas. São um total de horas trabalhadas, informa quanto tempo a equipe gastou em um projeto. Então, eu tenho um projeto de desenvolver uma nova função dentro da loja virtual. Então, quantas horas trabalhadas para atingir esse objetivo, essa meta que foi determinada. Orçamento indica quanto dinheiro você tem alocado para um determinado projeto. Então, é importante medir isso também dentro de gerenciamento de projetos. Retorno sobre o investimento informa o quanto os seus esforços viabilizaram o seu negócio em relação a retorno financeiro aqui. E olha que interessante, esse é um indicador que muitas vezes a gente utiliza apenas em marketing e não se mede muitas vezes em relação a um projeto que foi desenvolvido dentro da loja virtual. O projeto é feito, mas a empresa não vai verificar se aquilo lá teve resultado ou não. Pode ser, por exemplo, uma integração de sistema, pode ser uma implementação de um novo processo de entrega. Então, faz parte você analisar o retorno sobre aquele investimento que foi realizado. E variação de custo. Da mesma forma que é importante comparar tempo e horas previstas versus tempos e horas reais, compare também o custo total com o custo previsto. Então, se eu tenho um projeto que vai custar, sei lá, 100 mil reais, 10 mil reais, eu preciso saber se o que foi orçado foi de fato atingido. Isso é muito importante para não ter problemas de orçamento, enfim, você não conseguir realizar o projeto uma próxima vez por conta do custo que passou aquilo que foi projetado. Como criar então um KPI para a gente finalizar essa série de vídeos sobre indicadores de desempenho? Você precisa definir com clareza as suas metas e entender quais áreas do seu negócio afetam essas metas. Então preciso ter clara visão sobre qual é a meta mais importante e o que está ligado a essa meta. Eu vou te dar alguns exemplos no próximo slide aqui. Então, os KPIs para e-commerce podem e devem ser diferentes para cada uma das suas metas, sejam elas pensadas para aumentar as vendas, simplificar o marketing ou melhorar o atendimento do cliente, que foi o que a gente viu nos vídeos anteriores. Então vamos para alguns exemplos aqui. Se eu tenho uma meta de aumentar as vendas em 10% no próximo trimestre, quais são os KPIs importantes para essa meta? As vendas diárias. Se eu quero ir nos próximos 3 meses, eu preciso de acompanhar diariamente. Taxa de conversão, quantas pessoas acessam o site, quantas pessoas compram, a porcentagem disso. E o tráfego do site, ou seja, quanto mais pessoas eu tiver acesso, quanto mais acesso o site, a loja virtual, tende a ter maior taxa de conversão e mais vendas também. Então, aqui são indicadores para uma meta de aumentar a venda em 10%. Se eu quero aumentar o tráfego do site, que é o tráfego do site que pode ser um KPI nessa meta. Neste caso aqui, o tráfego do site também entra como meta embaixo. Quero aumentar em 20% no próximo ano, ele também entra como um KPI, um indicador-chave para essa estratégia. Fonte de tráfego também, porque baseado na fonte eu posso investir mais em uma e tirar dinheiro de outra, se for tráfego pago. Taxa de cliques promocionais, compartilhamento nas redes sociais, taxa de rejeição também são indicadores importantes para quem quer aumentar o tráfego no site. Beleza? O que é mais importante? Depois de definir as metas e selecionar os KPIs, monitorar esses indicadores deve se tornar
um hábito, ou seja, não adianta definir os KPIs e não ter o hábito de monitorá-los diariamente, semanalmente, assim, que foi importante para você. Beleza? Mais conteúdo como esse você encontra lá no meu site. Um grande abraço.